Dar início ao nosso webinar. Antes de mais, queria agradecer a todos a presença, principalmente aos nossos palestrantes convidados, que passo desde já a apresentar. Isto, no fundo, é suposto termos aqui uma conversa informal, mas ao mesmo tempo científica e que todos possam participar. Portanto, começando por apresentar o Dr. Jonathan. O Dr. Jonathan Rios trabalha, é médico especialista, é fisiatra no hospital, no CHUA, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, tanto na unidade de Faro como no Centro de Reabilitação do Fogo. Dedica-se essencialmente a áreas de intervenção de reabilitação neurológica, sobretudo anencefálico, reabilitação respiratória e também trabalha na unidade de cuidados intensivos. Tem uma pós-graduação em emergência e medicina intensiva, mais ventilação mecânica. Passando a apresentar a terapeuta da fala, Susana Mestre. Também trabalha connosco no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, já está no Hospital de Faro desde 2007, trabalha essencialmente na reabilitação com doentes de disfagia orofaríngea e apoio na realização de exames instrumentais, tanto videofluoroscopia como videoendoscopia da deglutição. É pós-graduada em disfagias orofaríngeas e intervenção terapêutica na motricidade oral e facial e ventilação mecânica também. É mestre em neuropsicologia, neurociências cognitivas e também docente do mestrado em terapia da fala, tanto do mestrado relacionado com a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, assim como, digamos, um mestrado, um master que decorre também na Universidade da Catalunha. O fisioterapeuta António Cardoso também pertence à equipa que estes três elementos formam da unidade de cuidados intensivos do Hospital de Faro. É o nosso fisioterapeuta dedicado a esta área, está no nosso hospital desde 1991 e pertence ao quadro do departamento de fisioterapia e exerce funções nos cuidados intensivos desde 93. Portanto, feitas as apresentações, apresento-me a mim, para quem não conhece, também sou fisiatra no mesmo hospital, e vamos começar a falar de ciência, que é o que nos traz aqui a todos hoje. Vejo que, entretanto, já estamos com 75 participantes, o que é ótimo, e, portanto, eu queria começar a falar um bocadinho fazer umas perguntas ao meu colega e amigo Jonathan. Portanto, Jonathan, queria-te perguntar, essencialmente, no âmbito da intervenção, da reabilitação, nos cuidados intensivos, o que leva essencialmente estes doentes a necessitarem de reabilitação? Passo-te a palavra. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado, Salles, pelo convite. Parece-me interessante começar estas webinars por um tema atualmente que está em cima da mesa e a própria intervenção da reabilitação mais cedo ou mais tarde vai acabar por ser importante. Mas pronto, a primeira pergunta que faz é realmente importante. É preciso perceber aqui um bocadinho toda a fisiopatologia do doente crítico. Isso é que nos vai levar à intervenção propriamente dita da reabilitação. Pronto, como é sabido, o doente crítico, a gente quando imagina o doente crítico, imagina o doente nos cuidados intensivos, imagina realmente um doente numa cama, entubado, ventilado, com imensa medicação e a maior parte das vezes... Aqui. Sim? Maior parte das vezes muito tempo acamado, muito tempo entubado, muito tempo ventilado e, portanto, imensas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo no organismo do doente. Ou seja, a doença crítica, de uma forma geral, tem uma resposta metabólica, tem uma resposta metabólica adaptativa que permite, de alguma forma, o próprio doente também lutar contra a sua doença. Envolve vários tipos de sistema, nomeadamente quer seja uma resposta inflamatória, quer seja uma resposta neuroendócrina e também uma resposta comportamental, mas é sobretudo esta questão desta resposta inflamatória sistémica também que leva a um quadro muito acentuado de um catabolismo, de forma a tentar responder à agressão. E essa resposta leva à necessidade de substrato, e esse substrato, na maior parte das vezes, acaba por se buscar ao músculo em si. E, portanto, estas alterações, com o evoluir do tempo, levam a um consumo muscular bastante importante, tá bem? E que leva àquilo que é depois denominado mais tarde à tal fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos. Não é só esta questão, há mais outras questões que estão aqui envolvidas, mas uma das principais questões é mesmo esta. Além disso,
a própria doença em si, esta própria resposta inflamatória também leva à lesão de nervo, também, à lesão do próprio nervo, que faz com que essa atividade nervosa que faz a ligação à atividade muscular também esteja danificada. E, portanto, estes dois processos levam ao tal consumo muscular e, portanto, ao desenvolvimento, mais uma vez, da tal polineuromiopatía do doente crítico. Está bem? E depois, um terceiro aspecto que também é importante é a própria medicação, muitas vezes, que está associada aos doentes, nomeadamente a pseudoanalgesia e, por vezes, o uso de corticoides e o uso de bloqueio de bloqueadores neuromusculares, que faz, mais uma vez, que deixe de haver atividade muscular, que leva também a uma própria miopatia associada. E, portanto, todos estes fatores vão contribuir, de certa forma, para um agravamento da função muscular, ou uma perda muscular, e depois, quando a doença, esta resposta inflamatória está controlada, faz com que este consumo venha a ter repercussões futuras naquilo que é a clínica, ou pelo menos aquilo que é o quadro clínico ou funcional destes doentes. E portanto, quando chegamos à altura em que realmente a doença está controlada, é importante então começar a levantar começar a reverter todos esses quadros, e realmente o que acontece na grande maioria dos doentes é a tal fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos, que tem o seu diagnóstico, tem os seus critérios de diagnóstico também, e faz parte depois da própria avaliação, nomeadamente a aplicação de uma escala que se chama, e depois podemos falar um bocadinho mais à frente, mas que é uma... Desculpa interromper, isso era uma segunda questão que gostava de fazer, que é, ou seja, a nível de... Vou falar mais à frente, só vou dar os critérios. Okay. Tá. Mas se quiseres, acaba de desenvolver, se quiseres depois já falamos sobre isso. Pronto, mas então, como estava a dizer, isto leva à tal fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos, que tem os seus critérios, podemos depois então falar mais à frente, e que se engloba num complexo bastante importante, que é o Post-Intensive Care Syndrome, ou seja, um síndrome associado aos cuidados intensivos, que tem várias componentes. E da forma como eu gosto de trabalhar, realmente uma competente desde a parte cognitivo-comportamental até a todo o processo de atividade de vida diária, nomeadamente temos alterações cognitivas e alterações comportamentais, nomeadamente déficit de atenção, déficit de memória e déficit de execução, associado a alterações comportamentais, nomeadamente o próprio delírio, este pode ser hipoativo ou hiperativo. Continuando a descer, a própria intubação leva a alterações também da dinâmica ventilatória e da dinâmica de tempo de deglutição e de voz, que depois também podemos deixar um bocadinho mais para a frente. Depois também, continuando a descer aqui um bocadinho, temos alterações, como estava a dizer, da mecânica ventilatória e da capacidade do doente em respirar, ou seja, em ventilar por si mesmo. Isto leva muitas vezes a um processo de desmames ventilatórios muito complicados, muito demorados, e que necessita normalmente a nossa intervenção. E depois temos os tais quadros de alteração de controle motor, de alteração de controle postural, associado a maior parte das vezes então ao acamamento prolongado e à fraqueza muscular, que faz com que estes doentes estejam dependentes, quer em termos de mobilidade, quer em termos de atividades de vida diária, e portanto estamos a falar de um doente complexo, que envolve mais cedo ou mais tarde toda uma atividade multidisciplinar de reabilitação, e que é preciso realmente intervir o quanto antes. Ok. Muito bem, excelente explicação, realmente vê-se quem é que está no terreno. Eu queria te perguntar, pronto, sei que temos um público que pode ser bastante variado, digamos, não está limitado a médicos, e gostava que tu, agora no âmbito mais virado para os fisiatras e não só, e para as pessoas que fazem estas avaliações, fisioterapeutas, portanto, qual, digamos, o método de avaliação e de que forma é que nós devemos organizar o plano de reabilitação nestes doentes, para as pessoas que trabalham diretamente nos intensivos no nosso país? Pronto, em primeiro lugar, é importante percebermos aqui algumas coisas. Trabalhar nos cuidados intensivos envolve alguns critérios de segurança. Todos esses critérios de segurança estão mais do que explícitos na literatura, mas é importante termos aqui algumas noções, porque também temos que trabalhar em segurança. Estamos a falar de um doente que, apesar de estar numa unidade que permite controlar tudo e mais alguma coisa, a nossa intervenção é importante, e quanto mais precoce acontecer, melhor, mas temos que também perceber que tipo de estabilidade é que o doente tem e de que forma
é que a nossa segurança, a nossa intervenção é segura. Portanto, isso que eu estava a dizer, há já critérios definidos, esses critérios envolvem os diferentes tipos de sistemas, quer seja o sistema respiratório, o cardiovascular, o neurológico, hematológico, entre outros, está bem? E isso, pronto, permite-nos ter uma segurança em termos de trabalho. Ou seja, é importante avaliar em termos respiratórios a frequência respiratória do doente. Mas que a maior parte dos doentes estão ventilados sem a sua frequência respiratória controlada, mas quando numa fase pré ou pós, é importante termos noções desse valor. É importante também sabermos o nível de saturação do doente, de maneira a que em determinados tipos de saturação não convém trabalhar, é preciso estabilizar primeiro, nomeadamente normalmente o valor borderline anda entre os 88% e 90%, o mais seguro é trabalhar na ordem dos 90%, sabemos que suporte FIDO2 e parâmetros ventilatórios é que este doente tem, de forma a também iniciar a intervenção o mais precoce possível, e depois, claro, a via aérea tem que estar segura, porque qualquer risco de desconexão desta via aérea faz com que o doente possa ter complicações associadas. Em termos cardiovasculares, temos de trabalhar em parâmetros, quer seja da pressão arterial sistólica ou pressão arterial média, dentro de limites razoáveis, 90 a 180 dentro da sistólica, 75 a 110 se for a média, se estivermos a usar esse valor, e a frequência cardíaca está normalmente entre 40 a 120. Claro que estes valores convém que não estejam sobre a terapêutica, porque significa que o doente precisa de suporte medicamentoso, terapêutico, para atingir as suas doses e, portanto, significa que o doente provavelmente não está estável o suficiente para iniciarmos esse tipo de intervenção. Além disso, também é importante perceber o nível neurológico dos doentes. Claro que se os doentes estiverem sedados e analgesiados, há uma escala própria, nomeadamente a escala de RASS, que nos permite classificar e ver em que nível de consciência em que este doente está. Normalmente começamos a trabalhar entre o -2 e o 2, mas pode ser possível trabalhar com escalas mais baixas, com os doentes sedados e analgesiados, que isso sobretudo para prevenir que haja complicações, nomeadamente a tal atrofia muscular e a fraqueza associada aos cuidados intensivos, e depois valores hematológicos, limites, de maneira a que também não estejamos a forçar demasiado o doente, nomeadamente o valor da hemoglobina acima de 7, o número de plaquetas acima de 20 mil, portanto, são pequenos valores que nos permitem trabalhar em segurança. Portanto, depois de revisto estes critérios, revisto estas questões, permite então fazer uma avaliação também mais sistematizada e programar, faça a redundância, programa de realização a partir daqui. Nomeadamente, percebermos então o nível de consciência do doente, perceber se o doente colabora ou não. Há a tal escala de RASS que permite-nos perceber o nível de consciência, e há uma escala do S5Q que nos permite saber o nível de colaboração do doente. Isto permite-nos depois encaixar o doente num programa mais passivo ou num programa mais ativo, dependendo lá está do grau de consciência e do grau de colaboração. Há a tal escala do MRC Sum Score, é uma escala que permite-nos avaliar 6 grupos musculares bilateralmente, de 0 a 5, em que o total número é 60, e falamos neste grupo, nesta avaliação, estamos a falar dos elevadores laterais do ombro bilateralmente, estamos a falar da flexão do cotovelo bilateralmente, a extensão do punho, a flexão da anca, a extensão do joelho e a dorsiflexão da tibiotársica. Classificamos de 0 a 5, no Medical Research Council, no final damos um somatório, e abaixo de 48, esse somatório abaixo de 48 significa que estamos perante a fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos. Já agora, fazendo aqui um parênteses, como eu estava a dizer antes, a classificação de fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos não é só esta escala. Também temos que os critérios de diagnóstico, para além do SAM score abaixo de 48, tem que haver uma fraqueza muscular difusa. Essa fraqueza muscular normalmente é hipotónica, é simétrica e a face está palpada. Se houver aqui alguma alteração a nível facial, temos que procurar outro tipo de diagnóstico, pode estar subjacente, e tem que estar, a fraqueza muscular tem que estar associada claramente à doença crítica e não haver outra causa que esteja por trás, e o doente tem que ser, e está associado também à dependência da ventilação mecânica. Pronto, para além destas 3 escalas, como eu disse, a MRC Sum Score, a RASS e a S5P, depois há outras questões que podem também ser avaliadas no âmbito dos cuidados intensivos, nomeadamente aquilo que normalmente nos pedem mais, que é sobretudo então a questão da deglutição e da parte respiratória. Eu acho que depois também o terapeuta Cardoso e a terapeuta Susana vão falar um bocadinho sobre isto,
mas basicamente temos que perceber que estamos a falar de doentes entubados e ventilados de forma crónica, portanto toda a mecânica de deglutição, toda a mecânica de ventilação está alterada. Está alterada porque realmente a própria fraqueza muscular está também, interfere um bocadinho aqui com toda esta mecânica e, portanto, é preciso perceber realmente quando o doente está em fase de desmame ou quando até já foi estubado, muitas vezes, temos que perceber aqui um bocadinho como é que está a mecânica do doente, se realmente é uma mecânica que nos preocupa ou não, se é eficaz ou se temos algum fenómeno de dissociação ou se esta sincronização abdominodiafragmática está realmente controlada ou se os ciclos começam a ser cada vez mais rápido. São pequenos pormenores. Há instrumentos de avaliação, nós infelizmente temos poucos a nível dos cuidados intensivos, mas há instrumentos que nos permitem também perceber um bocadinho a força muscular, a capacidade destes doentes em ventilar de forma autónoma. Também é preciso perceber, avaliar um bocadinho, em termos desta mecânica, as secreções, quer seja as secreções orais, quer seja as secreções traqueobrônquicas, porque isto também nos permite saber e intervir em termos farmacológicos para ajudar todo um processo de desmame, nomeadamente se estivermos a falar de secreções orais. Isso significa que há uma diminuição de todo o controle desta mecânica oral e orofaríngea, pode haver algumas alterações em termos centrais que aumenta a cialorreia, e aqui é importante intervir porque isto vai interferir no processo de desmame ventilatório. Ou, por outro lado, se houver mais secreções, se estas secreções forem espessas, mais traqueobrônquicas, é importante também trabalhar estas secreções, quer em termos de fluidificação, depois também com trabalho a nível de tosse e tosse assistida. E, portanto, isto são pequenas coisas que realmente é importante avaliar nestes doentes, de forma a depois programar todo um processo de reabilitação, nomeadamente aquilo que eu costumo dividir é por níveis, ou seja, temos um nível 1 e um nível 2, o primeiro nível é realmente o nível de consciência e de comportamento, a autonomia ventilatória e a autonomia alimentar, ou seja, e trabalhar estes 3 parâmetros. É lógico que todo o resto é importante, mas como eu costumo dizer, se nós não tivermos capacidade ventilatória autónoma, se nós não tivermos capacidade alimentar e se o nosso nível de consciência não for o melhor, depois acaba por ser difícil evoluir no resto do programa. Portanto, temos que traçar realmente estes 3 pilares numa fase inicial, sobretudo a nível dos cuidados intensivos, de maneira a depois podermos progredir mais facilmente em todo o processo. E depois desenhar um programa de acordo na fase de desmame ventilatório em que estamos. Se for um processo de tubação simples, temos um programa mais dirigido. Se for um processo de desmame prolongado, em que muitas vezes vai precisar de suporte ventilatório mais prolongado, vai precisar de uma traqueostomia, pronto, aí temos que desenhar um outro tipo de programa de forma a conseguir que o doente seja autónomo nestas 3 questões, nomeadamente a questão cognitiva comportamental, alimentar e ventilatória. Ok. Obrigado, Jonathan, excelente. Eu não vai ser a última vez que vais falar, porque no final quero relembrar aos nossos participantes que vamos ter ali 10, 15 minutos de perguntas e respostas. Tanto as podem fazer por escrito, caso queiram falar, eu depois tento libertar aqui o microfone de quem assim o queira e se tivermos tempo para isso. Queria então agora passar a palavra ao terapeuta Cardoso para lhe fazer aqui, portanto, uma outra pergunta. Essencialmente, gostava de lhe perguntar qual é que é essencialmente o papel do fisioterapeuta na reabilitação respiratória no contexto deste doente crítico, complementando aqui um bocado o que já foi dito. Obrigado, Dr. Rui Salles, pelo convite. Excelente apresentação do Dr. Jonathan, que explicou de uma maneira sucinta e generalista o que é um doente em cuidados intensivos. Isso é muito importante. E eu vou falar um pouco de uma maneira um pouco mais prática sobre o que é o papel do fisioterapeuta dentro da unidade de cuidados intensivos, mas nunca gosto de falar só do papel que o fisioterapeuta tem em reabilitação respiratória. Gosto sempre de falar do doente como um todo. Claro. E é por isso que o Dr. Jonathan falou desta coisa da perda de massa muscular no decorrer do internamento do doente em cuidados intensivos, e temos que ver esse doente como um todo, tanto pela perda de massa muscular dos musculatura esquelética, mas também dos músculos respiratórios. Vou falar um pouco sobre a minha prática, sobre aquilo que eu faço na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Faro, onde trabalho. Portanto, temos que perceber o que é uma unidade de cuidados intensivos.
o doente, para entrar numa unidade de cuidados intensivos, tem que ter critérios para entrar, é avaliado, estabilizado, medicado. E o principal objetivo da unidade de cuidados intensivos para esse doente é a vigilância e a monitorização desse doente 24 horas sobre 24. E a seguir a isso, quando o doente está estabilizado e monitorizado, iniciamos logo o processo de desmame da ventilação mecânica. Continua-se a medicar o doente, a tratar, a cuidar. Surgem outros problemas associados a este internamento, portanto, convém prevenir. E como o Dr. Jonathan falou há pouco sobre a ventilação mecânica e sobre a sedação do doente e sobre outros tipos de medicação, o doente, ao longo da sua estadia dentro da unidade de cuidados intensivos, começa a perder massa muscular. E à medida que as semanas vão passando, essa perda de massa muscular vai sendo cada vez maior. Portanto, vamos ter uma fraqueza muscular dos músculos esqueléticos e dos músculos respiratórios. E com isso tudo, há uma perda da função gradual, alteração da mecânica ventilatória, aparecem as tais polineuromoniopatias associadas aos doentes críticos que o Dr. Jonathan explicou há pouco, atelectasias, zonas de pressão, acumulação de secreções e delírio. E com isso tudo, o fisioterapeuta participa neste protocolo de desmame ventilatório que falei há pouco e nas provas de ventilação espontânea, quando o doente está em fase de desmame, retira-se o doente do ventilador ou com o próprio ventilador, faz-se uma prova de ventilação espontânea para ver qual é a capacidade do doente a respirar durante um certo período de tempo, não havendo complicações tanto em termos gasimétricos, hemodinâmicos, etc, etc. E também na pós-tubação, quando o doente é estubado da ventilação mecânica invasiva. Portanto, o fisioterapeuta também pode participar no desmame da ventilação mecânica não invasiva, porque o doente pode estar ventilado mecanicamente invasivo ou por VNI. Portanto, há as duas maneiras de ventilar o doente em cuidados intensivos. Muitas das vezes há um falhanço do desmame ventilatório e muitas vezes o doente volta a ser reintubado. Portanto, o doente que é reintubado uma segunda vez, uma terceira vez, denominamos isso como desmame ventilatório difícil e o doente acaba por ser traqueostomizado, como falou há pouco o Dr. Jonathan. O doente, quando é traqueostomizado, vai entrar num processo de decanulação daquela traqueostomia. E isso vai levar muito tempo, o doente vai ficar mais tempo internado na unidade de cuidados intensivos e na unidade de cuidados intermédios, e esse protocolo de decanulação que utilizamos no hospital, temos tido bons resultados. A terapeuta Susana também trabalha muito nessa área comigo e com os restantes membros da equipe, os médicos e os enfermeiros da unidade de cuidados intensivos. E dito tudo isto, o fisioterapeuta, quando avalia estes doentes, interpreta os dados que recolheu, avalia o doente propriamente dito, como o Dr. Jonathan tem várias maneiras de avaliar, como escalas. Vamos utilizar depois várias técnicas para ajudar o doente a sair desta fase crítica, doente ventilado, acamado, com perda de massa muscular, através de várias técnicas que utilizamos, como a mobilização, o exercício físico, o posicionamento, que vai ajudar a melhorar a ventilação e a oxigenação, logo melhora a relação ventilação-perfusão, prevenção das complicações musculoesqueléticas e neurológicas. O fisioterapeuta também possui estratégias manuais e instrumentais, como disse agora, mas podemos utilizar como instrumentos, como gadgets, muitas vezes no processo de recuperação de instrumentos de reabilitação, vários aparelhos, como o Cuff Assist, as acapelas, os inspirómetros de incentivo. E
o fisioterapeuta, os terapeutas que estão nas unidades também identificam pessoas com risco elevado de falência ventilatória. Muitas vezes os doentes que estão nas unidades de cuidados intensivos estão estubados, a situação complica-se por qualquer razão e muitas vezes temos de voltar para trás. Ou para ventilação, geralmente é por ventilação mecânica não invasiva e muitas vezes, quando a falha torna-se mais grave, o doente volta para trás e volta a ficar entubado orotracalmente e fica ventilado mais uns dias. Isto vai trazer mais problemas ao doente, vai ficar mais tempo internado, maior custos para o sistema de saúde e para o próprio doente e para a família e para a sociedade. E era isso que eu queria mais ou menos falar, muito sucintamente, daquilo que nós fazemos, mas isto daria para falar horas e horas a fio, e é o que eu tenho para vos dizer hoje. E uma coisa só em jeito de pergunta final, claro que depois ainda vamos todos falar um bocadinho depois das perguntas, se surgirem aqui dos nossos participantes. Tem assim alguma, pronto, está há tantos anos nos cuidados intensivos, tem assim alguma recomendação, alguma dica que gostasse de dar aos seus colegas fisioterapeutas que gostam desta área, o que é que eles devem fazer, que caminho é que devem seguir, ou digamos, de que forma é que se podem diferenciar, ou pronto, no fundo dar aqui alguma dica prática para os seus colegas de profissão? Penso que o que é importante e, sobretudo, deve-se iniciar o mais cedo possível esta formação na área dos cuidados intensivos para fisioterapeutas e tem que ser nas escolas. As escolas têm que ter já no seu currículo noções gerais de medicina intensiva e cadeiras de fisioterapia específicas para doente crítico. Okay. Isso é fundamental. Depois, estagiar durante a formação base em cuidados intensivos, porque sabemos que há várias unidades de cuidados intensivos e nessas várias unidades o trabalho às vezes é um pouco diferente. Também depende das práticas do fisioterapeuta, das horas que os fisioterapeutas estão dentro das unidades e depois ter a sorte e a vontade de trabalhar numa unidade de cuidados intensivos e fazer formação contínua ao longo da vida, porque vamos aprendendo sempre com a formação, com a aprendizagem com outros colegas, com seminários, e isso tem que ser feito constantemente ao longo da vida. Ok, obrigadíssimo. E agora então acho que vou passar a palavra à nossa palestrante feminina do grupo, a terapeuta da fala, a Susana, com quem também tenho o privilégio de já trabalhar há alguns anos. Queria começar por fazer uma pergunta aberta e simples e prática, que é a seguinte: neste tipo de doentes, qual o principal papel do terapeuta da fala? Muitos de nós sabemos, mas tenho a certeza que nos vai elucidar muito melhor. E quando é que nós, fisiatras, que avaliamos e não só, e os outros elementos da equipa que avaliamos um doente, devemos automaticamente sinalizar um doente destes nos cuidados intensivos para as vossas equipas e para a vossa avaliação nos ajudar a complementar a avaliação do doente? Bem, boa noite a todos, não é? Obrigada, Dr. Rui, pelo convite para estarmos aqui. Também dou boa noite aos participantes que nos estão a acompanhar. E realmente depois já da excelente palestra, pronto, assim podemos dizer, do Dr. Jonathan e do terapeuta Cardoso, vou tentar então responder aqui de uma forma sucinta. Realmente o terapeuta da fala intervém em que áreas? Portanto, nós, terapeutas da fala, atuamos sempre que existem alterações da deglutição, da fala, da motricidade orofacial, da voz, da comunicação, pronto, assim em grandes áreas. E realmente o doente de cuidados intensivos, se formos pensar num doente que muitas das vezes necessita de uma intubação orotraqueal, só por aí temos que pensar que é um doente que necessita de um ventilador, de um aparelho mecânico para respirar e que tem um tubo que vai desde a cavidade oral até ao pulmão. Está sob sedação, então durante esse tempo o doente não respira por ele, respira com o aparelho, não fala, não produz voz e, muitas das vezes, mesmo que aconteça uma deglutição involuntária da saliva, ela não acontece de forma voluntária. E toda essa musculatura, e estamos a falar da musculatura orofacial, da musculatura laríngea, musculatura faríngea e respiratória, porque a respiração é a base a todas estas funções, vai ficar comprometida.
Então é fácil pensarmos que esse doente, após a retirada de um tubo orotraqueal, não é? No momento da extubação, estas funções elas não recuperam automaticamente. Portanto, tal como já foi aqui falado, toda a fraqueza muscular que estes doentes adquirem por este tempo de internamento e por toda esta intubação, acho que é muito fácil todos nós profissionais de saúde pensarmos que um doente que está numa cama ventilado com intubação orotraqueal durante uma semana, mesmo que tenha entrado por uma pneumonia, que não seja nada de causa central, ao fim dessa semana, ao ser estubado, ninguém pede ao doente para se levantar, exatamente porque ele vai ter essa fraqueza. Mas a questão da deglutição não é talvez um conhecimento, talvez porque todos consideramos algo tão autónomo, tão simples, não consideramos a sua complexidade. Ela é realmente uma função motora e sensorial muito complexa, envolve mais de 30 pares de músculos, muitas estruturas, uma coordenação entre essas estruturas e um controle neurológico muito complexo. Então, nós sabemos, não é, por toda a literatura, apesar de a primeira vez que foi documentada o risco de aspiração associado à sedação e intubação orotraqueal foi em 1950. Portanto, não é nada que seja novo. Mas mesmo assim, toda a literatura refere que é algo, a disfagia pós-tubação é uma área subvalorizada, ou seja, muitas vezes não identificada, não triada e não avaliada. Sabemos que na maioria das vezes, e eu e o Dr. Jonathan também participámos num estudo multicêntrico que partiu de um hospital, de uma equipa de cuidados intensivos de um hospital na Holanda e da Universidade de Toronto, em que foi feito um questionário a nível mundial em várias unidades de cuidados intensivos para se perceber se a disfagia, as alterações da deglutição pós-extubação, se elas são sempre avaliadas. E conseguiu-se perceber, e nós da realidade que vimos, nomeadamente em Portugal, de 35 questionários que foram enviados, obtivemos 15 respostas apenas. Esperemos talvez um dia no futuro conseguirmos ampliar. Mas conseguimos perceber que em muitos locais essa avaliação da deglutição após tubação, retirada do tubo orotraqueal, não é feita. Percebemos que também em mais de 80% das unidades que responderam não têm um protocolo de avaliação. Então o que é que acontece? Como a deglutição é uma função motora e sensorial, nós após esta extubação vamos ter um compromisso motor, portanto destas estruturas que eu falei, orofaciais, laríngeas, faríngeas, músculos respiratórios, mas vamos ter uma componente que é importante e que vai estar alterada, que é a sensibilidade laríngea. Porque temos que pensar que durante esse tempo em que o doente está entubado orotraquealmente, não há fluxo de ar a passar pela laringe, não é? Pelas pregas focais. Isso vai causar uma alteração de sensibilidade em toda essa zona. E o que muitas vezes, às vezes se assiste de uma forma geral, é que retira-se o tubo orotraqueal e pensamos rapidamente esse doente tem que voltar a comer. E estamos perante um doente frágil, muitas das vezes um doente que ainda em termos respiratórios está muito fragilizado. Se formos pensar que, ao esperar que esse doente produza tosse como resposta à entrada de algo na via aérea inferior, podemos correr o risco de falhar, porque se a sensibilidade laríngea estiver alterada, esse doente, o risco de fazer uma aspiração silenciosa é muito grande. Então vai fazer microaspirações e o que vamos ter é um agravamento da parte respiratória com um grande risco do doente necessitar de ser reintubado novamente. Porquê? Porque estamos ainda numa fase muito frágil. Então, quando pensamos, e porque eu estou a falar muito na deglutição e na disfagia pós-tubação, eu não quero centrar só no ato que muitas das vezes a pessoa pensa do engolir e desta parte aqui do risco de aspiração ou não. Se pensarmos que estes doentes ficam com toda a musculatura fragilizada, em termos de motricidade orofacial, vai ser importante também essa reabilitação. Depois em coordenar toda a musculatura respiratória e toda a respiração com estas funções. Em termos de coaptação glótica,
a presença do tubo orotraqueal faz com que as pregas vocais fiquem hipofuncionais durante esse tempo. Então, muitas das vezes temos um doente que após a extubação vai produzir uma voz soprada. E o terapeuta Cardoso brinca muito comigo, que é para fazer o papé pipopu, mas são sons oclusivos. Para quê? Para promovermos a mobilidade das pregas vocais, para aumentarmos a coaptação. Essa coaptação glótica, e por isso eu digo sempre, um doente extubado que tenha alteração da motricidade orofacial moderada a severa e que tenha uma voz soprada ou quase uma afonia, esse doente tem um grande risco de aspiração. E essa aspiração pode ser silenciosa e nós não a detectarmos se não realizarmos uma avaliação instrumental, como a videoendoscopia, com o apoio do otorrino. Então, o trabalho é a nível de motricidade orofacial, a nível de trabalho de prega vocal, aumento da intensidade vocal, aumento da mobilidade das pregas vocais. Essa coaptação glótica vai nos ser útil também na produção de tosse, como mecanismo protetor. Portanto, tudo isto é importante e o terapeuta da fala integrado na equipa pretende exatamente dar essa resposta e prevenir essas complicações associadas. Outra área onde o terapeuta da fala poderá intervir e poderão chamar, não é? Se não estiver lá presente na equipa, é nos casos dos doentes, como já foi falado aqui anteriormente, com um desmame ventilatório difícil e que têm que avançar para uma traqueostomia. Cada vez mais nós já estamos a atuar logo. Há uns anos eu começava em equipa o processo de decanulação desses doentes com traqueostomia já nas enfermarias. Hoje o facto de atuarmos logo nas unidades de cuidados intensivos, okay, se o doente tem que avançar para a traqueostomia, nós em equipa o queremos rapidamente é decanular esse doente. Então hoje, mesmo com o recurso, e nós utilizamos aqui no Hospital de Faro, as válvulas de fala e deglutição passe-moir, nós conseguimos que o doente ainda, mesmo ventilado, mas com baixos parâmetros, não é, de suporte ventilatório, conseguimos começar logo a fazer esse processo de canulação, o que nos permite decanulações mais rápidas e mais eficazes. E portanto todo este trabalho é importante para evitarmos complicações e conseguirmos também respostas, portanto, mais rápidas. Muito bem, muito obrigado. Eu penso que a minha segunda pergunta, não sei se ainda poderá desenvolver mais ou não, eu ia precisamente falar sobre essa disfagia na pós-extubação e nas traqueostomias. Penso que já foi um bocadinho falado, não sei se pode aprofundar um bocadinho mais ou não, se quer partilhar um bocado a vossa experiência em contexto do Hospital de Faro e da vossa equipa nesse aspecto. Força. Pronto, sim, posso aprofundar um pouquinho. Realmente acho que a equipa aqui em termos do Hospital de Faro tem sido criado e estruturado realmente um trabalho de equipa muito positivo e é aqui com a equipa que está aqui, não é? Portanto, médico fisiatra, fisioterapeuta, não é? Terapeuta da fala, mas todos os médicos intensivistas e enfermeiros. Portanto, sejam enfermeiros de reabilitação que estão na unidade de cuidados intensivos, sejam os enfermeiros generalistas, porque realmente são doentes que estão lá 24 horas e realmente tem sido um trabalho positivo e posso alertar, por exemplo, eu estava a falar do pós-tubação. Hoje em dia o que a literatura refere é que uma intubação orotraqueal superior a 48 horas é uma intubação orotraqueal prolongada. E sabemos que numa intubação orotraqueal prolongada a prevalência, o risco de estar presente uma disfagia orofaringe é muito elevado. Então o que temos conseguido aqui em equipa é realmente criar um protocolo de avaliação dos doentes para evitarmos realmente riscos de que os doentes façam microaspirações e que possam agravar no pós-tubação. Um aspecto também importante, e que isto é a nível mundial e percebemos que há uma grande assimetria de hospital para hospital, é quando é que se faz a avaliação da deglutição após tubação. Há hospitais que fazem ao fim de 6 horas, uns fazem ao fim de 12, outros, isso varia. No entanto, deixo aqui mencionado que devido àquelas alterações que já falei, isto varia de doente para doente, mas alterações motoras e sensoriais,
o que está preconizado em termos mundiais, e toda a literatura refere, é que um doente que esteja intubado orotraquealmente 48 horas ou mais, a avaliação da deglutição deverá ocorrer 24 horas após a extubação. Ou seja, essas primeiras 24 horas após a extubação será também para tentar um retorno da parte sensorial e motora, portanto todo o doente recuperar as suas funções, recuperar dentro do possível, não é? E não avaliar logo, portanto quero deixar que as 6 horas podem nos induzir realmente num risco maior de acontecer algo. E deixo aqui só esse alerta, porque muitas das vezes também ouço, não, mas nós demos um pouco de água, demos isto e o doente não tossiu. É que este doente de cuidados intensivos pós-tubação é exatamente o doente que eu não espero que vá tossir. Exatamente porque se houver essa alteração de sensibilidade, ele não nos vai dar sinal dessa aspiração silenciosa. Então estamos com um doente com muito maior risco, mas que, havendo este conhecimento que é global, que é mundial, podemos atuar de uma forma preventiva e reduzir riscos. Só mais uma questão mesmo na disfagia. Se esses doentes pós-tubação passam para ventilação mecânica não invasiva, esse é outro aspecto importante. É fácil e deverá ser também entendermos, nós temos que ter uma coordenação muito precisa entre a respiração e a deglutição. Certo? No momento de deglutir, todos nós fazemos uma apneia, exatamente para que não ocorra o risco. Portanto, todo o sistema está muito bem coordenado e muito bem montado. Então, temos que pensar que, por exemplo, um doente que necessite está a fazer ventilação mecânica não invasiva com um BiPAP e que necessita de 24 horas por dia, esse doente não deve ter uma via oral, não é? Portanto, o que está preconizado é que esses doentes, para que tenham uma via oral, devem conseguir estar o tempo da refeição, sendo citado BNI, e não deve ser retirada a ventilação mecânica e ser administrado alimento. O que as guidelines também mundiais dizem é que deve pelo menos ser tirado meia hora antes de iniciar, porque mesmo este fluxo de ar da ventilação mecânica não invasiva tem um impacto na sensibilidade laríngea também. Outra questão é doentes que têm frequência respiratória aumentada, doentes que têm frequências respiratórias de 30 ciclos por minuto ou mais, não está indicado via oral. E só para mais um aspecto em relação a isto, também é importante pensarmos, tal como o doente, que eu disse que ao fim de uma semana ninguém põe o doente em pé, também ninguém põe o doente a correr, não é? O doente vai fazendo todo um trabalho muscular progressivo, vai fazendo um levante progressivo, vai fazendo marcha progressiva. Na deglutição é exatamente o mesmo. A musculatura está alterada, a parte muscular, a parte motora, a parte sensorial. A reabilitação tem que ser progressiva e às vezes pensamos, porque um doente já fala, porque um doente já tem a voz melhor, já vamos pedir uma refeição completa. Não. O doente se calhar hoje tem que começar por um treino só de 4 ou 5 colheres, se calhar amanhã meia quantidade de um puré, e tem que ir gradualmente recuperando a função. Nunca esquecermos que é uma função motora e sensorial e que ao ser atingida tem que ter o seu período de recuperação. Portanto, não sei também se... Perfeito, obrigadíssimo. Sempre super assertiva nas suas explicações. É assim, pronto, isto é o nosso primeiro webinar. Já passamos claramente o nosso tempo, mas o tempo também não estava propriamente definido, portanto nós ainda temos aqui alguma margem. Temos aqui alguns pedidos de alguns participantes para ver aqui uma espécie de um resumo com um outro esquema de imagem, e o Dr. Jonathan está-me aqui a dizer que tem aqui 2 ou 3 slides preparados que não estava previamente combinado, mas ele é uma pessoa que se desenrasca desta forma. Mas eu, antes de passar para esse resumo final e depois para as perguntas dos participantes, se acontecerem, que ainda não vi aqui nenhuma no nosso chat, queria perguntar-vos, e responde quem quiser, que é a pergunta que se impõe do momento, e por isso é que ficou para o fim também, para o debate não ser direcionado só para isso. Eu sei que vocês já trabalharam com doentes infectados do Covid-19 e queria saber se há alguma recomendação para os vossos colegas que estão noutros hospitais, ou qual a vossa experiência deste tipo de doentes que apanharam, de algum, digamos, sinal especial ou atenção que tenham no processo de reabilitação e de avaliação neste tipo de doentes que, pronto, é completamente novo para nós todos.
Não sei se alguém Eu posso, quer responder dentro da sua área, tanto faz. eu posso começar, mas acho que depois vou dar a palavra ao terapeuta Cardoso, porque realmente ele tem posto aqui um bocadinho a mão na massa e tem trabalhado diretamente com o doente. Mas, de uma forma geral, em termos teóricos, este tipo de doentes, mais uma vez, são doentes com patologia respiratória, em que o quadro inflamatório é bastante grande. E aqui o grande risco é, sobretudo, a questão de, estamos a falar da aerosolização destes doentes. Em termos de intervenção propriamente dita, não é que a nossa intervenção não seja diferente de um outro tipo de doente crítico. Aqui a grande questão é mesmo a questão de proteção e de gestão da aerosolização, do risco de dispersão de gotículas. E, portanto, aqui sim é que é preciso ter algum tipo de cuidados. É lógico que estamos a falar a nível dos cuidados intensivos, todo o material de equipamento de proteção individual está garantido, senão isso não seria possível trabalhar nesse tipo de unidades. Aqui a questão prende-se muitas vezes então com esta questão, sobretudo respiratória. Ou seja, o que é que está a acontecer neste momento nos doentes com Covid? O que sabe é que realmente são doentes numa fase inicial com uma tosse seca, é um facto, sem grande necessidade de secreções e, portanto, teoricamente não iria necessitar de gestão de secreções, mas na prática o que está a acontecer, e a gente neste momento não só temos um doente, mas pelo que também já estive a ler e de experiência de outros hospitais, estes doentes acabam, por um lado, ser doentes hipersecretores, com bastante secreções bastante gelatinosas. Eu penso que o terapeuta Cardoso terá uma melhor palavra, de difícil mobilização e depois associados a um quadro de fraqueza muscular bastante acentuada, com algum delírio associado também. E, portanto, é preciso aqui ter alguns cuidados no manejo destes doentes, no manejo das secreções, porque é preciso, de alguma forma, também limitar esta dispersão de gotículas. É o principal cuidado a ter com estes doentes. Em termos de material propriamente dito, também, pronto, o terapeuta Cardoso mas também já houve a hipótese, já utilizamos o Cough Assist e, mais uma vez, desde que seja garantido esse circuito minimamente fechado, de maneira a não dispersar as gotículas, é possível também utilizar. Mas pronto, agora a parte prática passa um bocadinho mais ao terapeuta Cardoso, que é ele que tem estado obrigado, mais Jonathan. Pronto, acho que o Dr. Jonathan disse mais ou menos tudo o que era um doente Covid-19 e os principais problemas desse doente têm a ver com esta coisa da dispersão das partículas e também da segurança para nós, para todos os funcionários que estamos dentro da unidade, e isso é um pouco o nosso maior receio, é esse protocolo de colocação dos equipamentos, a maneira como nos vestimos, a maneira como tiramos a roupa no final do tratamento para não haver uma infecção à nossa própria pessoa. Portanto, isso é tudo muito controlado dentro da unidade. A unidade também, eu trabalho na unidade já há muitos anos, mas neste momento faz-me impressão de ver a unidade com uma logística completamente diferente, fechada, com portas, com corredores de acesso à sala e de saída. Portanto, faz a zona limitada dos sujos, dos limpos, os próprios doentes, estar lá dentro durante 3, 4 horas, 5 horas, vestido com aquela máscara, com os óculos, com as viseiras, ficamos embaciados, deixamos de ver, não podemos tocar na máscara ou nos óculos, é um bocadinho complexo e um bocadinho pesado. E penso que neste momento é desafiante trabalhar na unidade e sempre com preocupação e com alguma ansiedade para ver se as coisas não pioram, como temos estado a ver em Espanha e em Itália, e temos algum receio que possa vir a acontecer, mas daquilo que se vê, penso que as coisas estão mais ou menos calmas e a unidade neste momento está calma, com poucos doentes e já há doentes que vão ser transferidos amanhã, foram estubados, que melhoraram e que vão continuar o programa de reabilitação noutra unidade de internamento. Eu aproveito então que os nossos participantes já os consegui acordar no domingo à noite e já temos algumas perguntas. Antes do Jonathan fazer o seu resumo final, obrigado pela resposta, antes de mais, terapeuta Cardoso. Temos aqui a nossa participante Ana Margarida Ribeiro, não sei se é quem eu penso que é colega fisiatra, eu peço que vocês se identifiquem
digamos, da vossa área de atuação antes de fazerem as perguntas, por favor, e que pergunta que cuidados têm tido para reduzir a aerosolização de partículas. Podem ser um bocadinho mais específicos, por favor. Portanto, suponho que seja neste sentido, no que estamos a falar, nos doentes de Covid. Jonathan, não sei se queres falar sobre isto. Posso começar, mas depois, mais uma vez, depois o terapeuta Cardoso pode dizer o que é que está a usar dentro da unidade de cuidados intensivos. Mas basicamente, quando estamos a falar nesta questão do risco de aerosolização, estamos a falar da questão da dispersão de gotículas, ou seja, é preciso minimizar ao máximo esta questão. Podemos, por exemplo, falar na questão do cough assist. A própria montagem do cough assist, a Sociedade Portuguesa da Pneumologia também já deu algumas orientações, mas a sua montagem implica a colocação de 2 filtros bacteriológicos, um à saída do equipamento e outro perto da interface nasal, e depois, oronasal, peço desculpa, e depois a interface oronasal tem que ser mesmo bem colocada a nível da face do doente, de maneira a quando é provocado o movimento de insuflação e expiração para a eliminação da tosse, essa tosse e essas gotículas sejam concentradas dentro da máscara, e depois a sua própria limpeza e eliminação. Da mesma forma pode ser utilizado um sistema fechado, normalmente ou um saco de plástico, ou idealmente hoje inventa-se muita coisa e também há já umas caixas que se pode colocar o doente lá dentro e essa dispersão ficar acoplada, fechada dentro desse ambiente. A partir daí, pode ser utilizado na mesma máscaras de maneira a que o doente não as elimine, caso esteja a fazer algum suporte. Está bem? Okay. Seja isto mais ou menos o que estavam a dizer. Não sei se nós estamos a começar a ter aqui uma série de perguntas, o que é ótimo, que assim é que torna o debate interessante. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, mas eu penso que é isto que está a ser feito, certo? Ora bem, eu vou tentar... Terapeuta Cardoso, gostava de acrescentar alguma coisa? Diga. Não, o Dr. Jonathan disse tudo. Também temos umas campanhas feitas de acrílico que podemos utilizar dentro da unidade na eventualidade de ser mesmo necessário de fazer cough assist. Temos os cuidados máximos nessa dispersão de partículas e muitas vezes temos que pesar fazer ou não fazer. Respondendo também logo à fisioterapeuta Cláudia, utilizamos os filtros, tanto à saída do aparelho e também antes da colocação da máscara. Ok, portanto já vi que conseguiu responder e já respondeu a 2 perguntas que foram feitas aqui e eu penso que a terapeuta Susana também está a ler as perguntas que lhe têm feito, correto? Sim, estou. Pronto, quer responder? Já agora podemos lê-las, portanto uma delas há de ter sido aqui do Vítor Braz da Silva, que pergunta que protocolo aplicam para avaliação de disfagia na pós-extubação. E também temos aqui, portanto, um colega que pergunta qual a experiência da terapeuta Susana na alimentação via oral dos doentes que estão sob O2 por alto fluxo. Então, começando pela primeira sobre o protocolo, portanto, o protocolo de triagem que nós adotamos aqui no hospital é o método de exploração clínica de viscosidade. Portanto, é um instrumento de triagem, portanto, em inglês é o VVST, portanto, conhecido em português por MECF. É um instrumento de rastreio de triagem e que nos permite avaliar, portanto, alguns parâmetros de segurança e outros de eficácia de 3 viscosidades apenas, néctar, líquido e pudim, mas que consideramos que num contexto de cuidados intensivos intermédios, portanto, é o necessário. Portanto, esse é o instrumento, o protocolo que nós utilizamos como triagem, ele está validado para o português europeu. Depois, sempre que necessário, uma avaliação clínica mais detalhada pelo terapeuta da fala e sempre que necessitamos, num contexto normal, não agora no contexto de Covid, mas no contexto normal, pedimos o apoio do otorrino para a avaliação instrumental por videoendoscopia da deglutição. Portanto, acho que em termos de avaliação é sobre aqui realmente a experiência sobre a alimentação via oral de doentes que estão por alto fluxo, sim. Tudo isto tem a ver com as características do próprio doente. Portanto, se é um doente que está orientado,
porque às vezes temos alguns doentes com alguma desorientação que não vão cumprir as ordens que damos durante o treino. Como é que está a motricidade orofacial desse doente e a coordenação da respiração com a deglutição? Porque ao ter um aparelho, né, estar a fazer a oxigenoterapia por alto fluxo, logo a coordenação deste momento da apneia que é necessário é muito mais difícil. No entanto, temos tido alguns doentes que mesmo a realizar alto fluxo nós conseguimos manter uma via oral. O que é que aqui normalmente fazemos e que muitas das vezes é o que eu digo mesmo aos doentes que estão com outro tipo de auxiliar. Como devem imaginar, um doente que necessita de um alto fluxo também é um doente que entra em fadiga mais fácil. Então o que sugerimos sempre à equipe é que não coloquem na dieta alimentos sólidos que necessitem de mastigação, porque quanto mais necessitarmos de mastigação e de preparação oral de um alimento, mais difícil vai ser a coordenação e maior vai ser a fadiga. Então aqui o doente sim faz via oral, mas tem que ser com uma dieta passada, homogénea, e um doente que consiga manter essa coordenação. Se for um doente desorientado, tem uma fraqueza da musculatura orofacial, muitas das vezes temos que realmente recorrer a uma via alternativa. Ok. Eu vi aqui uma pergunta de alguém que pergunta se a terapeuta Susana tem trabalhado já com doentes de Covid e acho que a resposta é afirmativa, não é? Não, só indiretamente não. Portanto, é? Então pronto, então força, por acaso tinha ficado com a ideia. Pronto, mas era sobre isso que eu queria falar. Portanto, neste momento, o primeiro doente que tivemos estubado, não é, na unidade de cuidados intensivos, é apenas um, não é, até agora, que teve intubado orotraquealmente cerca de 8, 10 dias, não sei, o terapeuta Cardoso pode precisar, e foi estubado após esse tempo. No entanto, é apenas um e que quem está a trabalhar diretamente neste momento é o terapeuta Cardoso. Não estou, porquê? Isto porque realmente estamos a reorganizar-nos aqui em termos de hospital, como é que vai ser essa intervenção e não, mas todos os dias eu e o Dr. Jonathan perguntamos ao terapeuta Cardoso como é que o doente está. Neste momento, o que é que sabemos é realmente teve uma intubação orotraqueal prolongada, tem uma miopatia associada a cuidados intensivos e de acordo com a informação, além tinha um delírio, portanto já está a melhorar, mas significativo, e de acordo com o terapeuta Cardoso, que vai-me dando, e porque sempre trabalhamos em equipa, que tem uma motricidade orofacial muito comprometida, uma voz que no início era quase uma afonia e, portanto, obviamente esse doente necessita de uma via alternativa. Era sobre isso que eu queria um bocadinho aqui orientar. A minha experiência direta, portanto, neste momento não é muita, mas tenho lido um pouco o que é que as colegas a nível mundial estão a tentar fazer e realmente uma preocupação dos terapeutas da fala em contexto de cuidados intensivos vem no seguimento daquilo que eu disse antes. Se já nos preocupamos a questão da disfagia pós-tubação, o que se está a ver em termos, também como o Dr. Jonathan já falou, destes doentes em cuidados intensivos, é que são sempre intubações prolongadas. Portanto, neste momento sabemos que a média do tempo de intubação ronda as 2 semanas. Ou seja, nunca, se calhar não vamos, ou vamos, não sei, isto é um bocadinho, as experiências têm sido relatadas neste âmbito agora do Covid. Não são intubações orotraqueais de 2, 3 dias. Então, se temos intubações orotraqueais prolongadas e sedações, não é, profundas, nós vamos ter consequências associadas. Sabemos, neste momento ainda não estamos a passar isso em Portugal, mas é algo que nos preocupa, como é que vai ser a disponibilidade de ventiladores. Então, é do interesse de todos, não é? Portanto, que o doente recupere, que seja estubado e que siga o seu percurso para outro serviço. É aqui um bocadinho o que surge o alerta, o que nós consideramos aqui em equipa no Hospital de Faro, e que o Dr. Jonathan falou com o diretor dos cuidados intensivos, é que num primeiro momento, portanto estamos a falar nas primeiras 48, 72 horas após tubação, aí o início da via oral não é uma prioridade, portanto gostaríamos de manter estes doentes com uma via alternativa. Exatamente neste momento as avaliações estão sempre mais comprometidas, não temos recurso à avaliação instrumental para avaliar com uma objetividade a sensibilidade laríngea, e como temos doentes muito frágeis do ponto de vista respiratório, se fazem uma microaspiração, isso pode levá-los novamente a ser ventilados e a ocupar novamente o ventilador. Então o que estamos
neste momento, e era isso que eu queria dizer, é que realmente aquilo que eu no geral falava das 6 horas, das 12, das 24, se calhar agora no âmbito do Covid temos que ser um bocadinho mais cautelosos, porque temos doentes com intubações orotraqueais prolongadas, sedação, vão ter consequências obviamente, e os riscos de alimentarmos ou darmos água, podemos estar a causar aspirações silenciosas que provoquem um agravamento posterior no doente. Então era um bocadinho nesse sentido que eu queria deixar o alerta, que acho que é uma preocupação mundial, pelo menos dos terapeutas que trabalham em cuidados intensivos. Ok, obrigadíssimo, terapeuta Susana. E eu penso que, pronto, estamos a aproximar aqui de uma hora de debate, mas queria, portanto, sei que já aqui o nosso colega Filipe Quinta já fez uma pergunta, Jonathan, para ti, mas que penso que é para resumir o protocolo de atuação e que vais tentar apresentar com aqueles slides que tens aí. Só para não deixar aqui a Margarida sem resposta, ela pergunta, é interna de Fisiatria de 4º ano, pergunta relativamente ao papel do VNI nos doentes com Covid, pergunta sobre as formas de converter dispositivo convencional em circuito fechado e diz também que em Portugal existem poucos helmets e estamos a utilizar máscaras faciais completas. Assim, eu calculo que a resposta, eu não percebi se a pergunta dela é para uma questão de desmame ventilatório, se é numa fase ainda pré-UCI. Eu posso tentar libertar o teu microfone, Margarida, podemos fazer aqui a experiência da tecnologia. Deixa-me cá ver se te encontro. Margarida, cá está. Margarida, vê se consegues falar, para explicar melhor a tua... Olá, boa noite. Olá. Olá. Boa noite a todos. Conseguem-me ouvir? Sim, conseguimos. Podes fazer a pergunta. Ok, então, é para todos. Eu sei que era aqui o Dr. Jonathan que estava a começar a responder e pode ser. Então, o papel do VNI, eu queria perceber se era mais no papel do desmame ventilatório, porque preocupa-me também aquilo que já foi falado antes, da dispersão de aerossóis, e era para tentar perceber que tipo de dispositivo é que estão a conseguir utilizar, nomeadamente na interface depois com o doente. Pronto, lá está, não existem muitos helmets, era para tentar perceber se aplicam filtros, se utilizam máscaras faciais completas, era isso. Obrigada. Margarida, nós ainda não, felizmente ainda não tivemos nenhum doente que tivesse que passar por VNI para desmame ventilatório, portanto o doente, já o único que foi estubado, ou que teve entubado em ventilação mecânica invasiva, foi feita a extubação foi simples e portanto ele ficou em ventilação espontânea. Em todo o caso, o que está descrito, pronto, e se quiseres podes ler as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, é realmente que podes usar quer a máscara orofacial, quer a máscara facial completa. O que é importante é que essa máscara seja uma máscara fechada, uma máscara cega, e depois seja montado uma válvula expiratória externa à máscara em si, e sejam depois utilizados, mais uma vez, 2 filtros bacteriológicos de maneira a reduzir então a dispersão de partículas e a contaminação do ar. Mas nós, em termos de desmame ventilatório para VNI, não tivemos essa experiência, portanto não te consigo dizer, mas em termos teóricos é isto que tem que ser feito. Está bem? Ok, obrigado, Jonathan. Temos aqui uma pergunta do Luís Volga, penso que fisiatra, e que pergunta, penso que é uma pergunta aberta, tendo em conta a escassez, mas também talvez mais para a terapeuta Susana, tendo em conta a escassez de recursos humanos, fará sentido distribuir pelas enfermarias informação e panfletos com algumas estratégias para treino de deglutição pré-avaliação? Faz favor, terapeuta Susana. Pré-avaliação? Eu suponho que seja pré-avaliação de terapeuta da fala. Estratégias gerais. Penso que sim, mas posso libertar aqui o microfone do Luís? Era só para tentar perceber. Até é mais fácil e desde já peço para quem ainda for fazer perguntas, não sei se vamos ficar muito mais tempo, talvez mais 10 minutos no máximo, que usem um ícone que vos aparece no ecrã com the question and answers, que vos aparece aí e que é mais fácil para vermos as vossas perguntas. Vou ver se encontro aqui o Luís para libertar o microfone. Luís, penso que já podes falar. Boa noite. Vamos ver se ele nos ouve.
Luís? Será que está? Talvez não, pode ter algum Não problema. tem bateria para usar o micro. Como? Diz aqui que não tem bateria para usar o micro. O Luís. Então, Ok, pronto, diz que ele então está sem bateria, Luís. Acontece, direto. não faz mal. A pergunta então era se, uma vez que há poucos recursos, fará sentido. Eu penso que seja distribuir, deve ser pela equipa, não sei se será para pré-avaliação de fisiatra ou terapeuta de fala, não sei. É assim, algumas orientações, isto em termos hospitalar, não é? Do internamento das enfermarias Sim, foi comuns. essa a pergunta. Pronto, realmente eu acho que faz, não é? Há sempre algumas conhecimento generalizado, não é? Que deve ser, portanto, realmente do conhecimento dos vários profissionais que lidam com os doentes, não é? Nomeadamente os enfermeiros que estão com eles diariamente, todos os dias, que devem conseguir despistar e não correrem risco, não é? Temos num hospital, mesmo que o médico fisiatra, não temos nem médico fisiatra nem terapeutas da fala que avaliem todos os doentes internados. Portanto, eu acho que isso dos folhetos fará sempre sentido. No entanto, termos atenção ao tipo de informação, ao tipo de avaliação, não é? O que é que eu posso dizer? Portanto, aqui em hospital, só para dizer a nossa experiência, o que nós tentámos há uns anos, e em 2016, e funcionou muito bem, foi fazer uma formação de equipa, não é? Onde entrou o Serviço de Medicina Física e Reabilitação e a enfermagem de todo o hospital, e fizemos uns ciclos de formações sobre o que é as alterações da deglutição e a triagem simples, e formámos 350 enfermeiros, mas isto é uma coisa a longo prazo. Neste momento que estamos a atravessar um período crítico, o que eu sugiro são orientações mais gerais, como por exemplo, terem atenção à motricidade orofacial do doente, ou seja, eu vejo isso muito em contexto hospitalar, doentes idosos ou sem serem idosos que têm uma motricidade orofacial muito comprometida, ou seja, é frequente ver-se doente com desartria moderada a severa. E depois tem uma dieta, portanto, às vezes nem é uma dieta passada, às vezes é uma dieta com sólidos. Se nós pensarmos que sempre que existe alteração da musculatura oral, orofacial de uma forma moderada a severa, vão existir alterações de deglutição. Portanto, o risco é muito grande. Por isso, muitas vezes vemos esses doentes em que lhes é dada a comida e eles não conseguem sequer fazer o transporte do alimento da cavidade oral para a faringe. Portanto, algumas orientações sobre a motricidade orofacial, sobre como é que é, se o doente tem voz forte ou não, como é que é a fala do doente, porque se dissermos que tem uma disartria moderada à severa, isto é entendido pela generalidade dos profissionais, e depois que tipo, portanto, de dieta, o uso de espessante, não é? Portanto, em vez dos líquidos, uma água espessada em néctar ou mel, e se calhar, em caso de dúvida, optarem sempre pela dieta passada homogénea, porque isso também varia de hospital para hospital, esta terminologia, mas eu ainda continuo a ver, por exemplo, mesmo aqui no nosso hospital, que se calhar muitos médicos que prescrevem acham que a dieta mole é uma dieta passada. A dieta mole tem sólidos, tem peixe, tem carne, tem arroz, e isto não é fácil para muitos doentes. Então, algumas orientações sobre essas generalidades e sobre as dietas de maior segurança, eu acho que no momento que estamos a atravessar e que não há muitos recursos, é sempre útil e vai prevenir de certeza algumas consequências. Pronto, obrigadíssimo pela resposta. Nós realmente vamos ter que encurtar aqui. Eu vou só finalizar com uma última pergunta de um colega, é fisiatra no Hospital de Santa Maria, o Ricardo Henriques, e que pergunta, faz a seguinte questão: quando a nossa UCI começar a necessitar de uma intervenção de MFR e reabilitação para os doentes Covid, ou seja, no caso de termos mais doentes, qual é que é neste momento a nossa estratégia em termos de fisioterapia? Se estamos a pensar fazer uma fisioterapia diária, eventualmente, exceto ao fim de semana, ou em dias alternados, outras vezes por semana. Jonathan, o terapeuta Cardoso, tem alguma ideia do que é que está planeado caso a unidade, digamos, fique com mais doentes infectados? Posso? Pode falar, terapeuta Cardoso. Não, pronto, respondendo à sua pergunta, a intervenção do fisioterapeuta é diária e aos fins de semana.
Neste momento só estou eu lá, como fisioterapeuta, passo lá a maior parte do dia com estes doentes Covid-19, mas à medida que houver mais pessoas, vai entrar mais fisioterapeutas para dar apoio e para aumentar o número de intervenções junto desses doentes. São doentes que dão muito trabalho, conseguimos estar pouco tempo lá dentro por causa das EPIs que são colocadas, e o nosso trabalho vai ter que ser aos fins de semana, feriados, como fazemos e como temos feito ao longo de todos estes anos, que trabalhamos todos os dias do ano com esses doentes, porque são doentes iguais aos outros que estavam internados há 15 dias no sítio polivalente. Ok, muito bem. E eu penso que temos que nos aproximar do fim. Vou desde já agradecer a todos os palestrantes, ao Dr. Jonathan Rios, ao terapeuta António Cardoso e à terapeuta Susana Mestre. E a todos os participantes. Queria também desde já dizer que não esperávamos tantos participantes e que da próxima vez vamos libertar o número de inscritos e que, portanto, de qualquer das formas, a apresentação vai depois ser disponibilizada para que todos os que não a viram a possam ver depois indiferido, digamos assim. Passamos então à final da apresentação. Jonathan, tens aí então 2, 3 slides para nos resumir um pouco do doente crítico pelos fisiatras e pela equipa de reabilitação. Pronto, vou tentar então resumir isto em meia dúzia de slides. Atenção que isto não é nenhuma apresentação, foi uma compilação de várias apresentações que eu tenho, mas como o pessoal que pediu umas pequenas imagens também para orientar, eu vou tentar fazer Vais isso. tentar partilhar a tua tela então, vamos lá ver se conseguimos ver um bocadinho a minha tela. Deixa cá ver se eu consigo fazer isto sem mandar o sistema abaixo. A ver. Vocês conseguem ver? Conseguimos, estamos a ver o teu fundo do computador. Agora okay. Sim. Tá? Pronto, então assim, resumindo, eu vou começar um bocadinho pela minha apresentação, mas vou passar um bocadinho por todas, está bem? Mas é mesmo 5 minutos só para resumir. Sim. Como eu disse, basicamente, percebendo aqui um bocadinho a fisiopatologia do doente crítico, vai ser muito mais fácil depois fazer uma intervenção nestes doentes, está bem? Como eu disse, estes doentes críticos estão envolvidos num sistema inflamatório bastante importante, não só pela doença em si, mas também pela resposta sistémica, a que leva a várias alterações, quer a nível vascular, quer a nível metabólico, quer a nível do próprio sistema elétrico, e que faz com que estes doentes evoluam rapidamente para um quadro de polineuromeiopatia dos cuidados intensivos. Mas isto é um bocadinho gráfico a explicar estas alterações, e todas estas alterações vão estar associadas àquilo que nós chamamos de peço imensa desculpa, pronto, que isto provavelmente vai ser assim difícil de fazer. Deixa-me só tirar aqui o controle remoto, para ser mais fácil. Exato. Ok? Pronto, vai levar àquilo que a gente chama então de fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos, que se caracteriza então por uma fraqueza muscular generalizada durante a doença crítica. Essa fraqueza muscular é uma fraqueza hipotónica, simétrica, a maior parte das vezes a face está poupada, e aplicando a escala de MRC Score ou MRC-SS, um valor abaixo de 48, avaliado 2 vezes no intervalo de 24 horas, é característico destes doentes, e são doentes que têm que estar dependentes de ventilação mecânica. Pronto, também como tinha dito, esta fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos está envolvida numa síndrome, também a tal síndrome do internamento em cuidados intensivos, que engloba uma grande panóplia de clínica, nomeadamente a questão das alterações cognitivo-comportamentais, a questão do delírio e também as alterações cognitivas que eu tinha mencionado antes, a questão da disfagia, a questão da disfonia, a questão da fraqueza da musculatura respiratória, e depois toda a perda da sua capacidade funcional. E isto leva-nos então ao tal processo de desmames difíceis, ou seja, ao tal processo de desmames ventilatórios que podem ser difíceis ou até mesmo prolongados, e portanto tudo isto faz com que todo esse programa de reabilitação seja adaptado e tenha que ser estruturado para o tipo de doente em que vamos intervir. Esta fraqueza muscular, como disse, ou melhor, esta questão do desmame ventilatório difícil ou prolongado, realmente um bocadinho que o terapeuta Cardoso esteve a explicar,
está associado, por um lado, à tal fraqueza muscular dos músculos respiratórios e também à doença em si, muitas vezes com alterações do próprio pulmão em si, da caixa torácica, e este desequilíbrio faz com que estes doentes muitas vezes levem a uma falência ventilatória e, portanto, é preciso intervir realmente nestes doentes o mais precocemente possível. Além disso, falando aqui um bocadinho daquilo que a terapeuta Susana estava a falar, é a questão então realmente da deglutição e da ventilação mecânica. Como ela disse bem, temos que pensar um bocadinho o que é a mecânica da deglutição, porque realmente no espaço por onde passa a comida e por onde nós comemos, realmente há um tubo enfiado e muitas vezes há uma traqueostomia colocada e, portanto, todas estas questões levam também a alterações da deglutição e, tal como ela disse, isto é toda a fisiopatologia da disfagia, mas a própria fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos e a própria polineuropatia também faz com que a disfagia seja muitas vezes grave e, portanto, é preciso ter muito cuidado nos processos de extubação e no pós-extubação destes doentes. Finalmente, já agora, fui aqui à procura e fica aqui a dica para dar a Margarida, realmente a montagem de um circuito de VNI também, máscara fechada com a válvula expiatória à saída e depois ou uma traqueia de ramo duplo ou se for um ramo único com filtros, com 2 filtros bacteriológicos, está bem? E pronto. Já agora isto é tabela com os critérios de segurança, faltava-me isto, pronto, basicamente é preciso avaliar todos estes parâmetros para que o início do programa de reabilitação seja realmente o mais seguro possível dentro dos cuidados intensivos. Ok, obrigadíssimo, Jonathan. Penso que vais sair agora da tela ou então eu vou tentar sair da tela. Vou tentar sair da tela. Vou então mais uma vez agradecer-vos a todos pela disponibilidade. Assim, sem dúvida que ficamos mais próximos uns dos outros nestes tempos de quarentena e agradecer a todos os participantes. Pedir desculpa se não respondemos a alguma pergunta. Queria dizer que, portanto, o objetivo é todos os domingos termos um webinar dedicado tanto à medicina de física e reabilitação, como à medicina desportiva, como à medicina da dor. O tema da próxima semana será um bocado para, digamos, aliviar esta tensão à volta do tema recente. Será sobre dor lombar nos atletas, como gerir, está bem? Depois serão anunciados os nossos palestrantes e, excepcionalmente, vai ser no sábado, à mesma hora, às 9h30, porque domingo é dia de família, de Páscoa, embora virtual, ok? Portanto, um abraço a todos os participantes e pronto, e vou dar por encerrada a reunião e vemos, entretanto, nas redes sociais e não só, e vou então compartilhar mal possa este webinar, está bom? Obrigado mais uma vez pelo... Um abraço também. Boa noite. Tchau, tchau.